O maior erro de quem quer criar conteúdo é achar que precisa de um estúdio profissional para começar. E hoje eu trago algumas barreiras que te impedem de crescer no digital hoje. Do medo do julgamento até a falta de criatividade, eu vou quebrar esses tabus com você hoje nesse vídeo aqui e falar que é possível sim você crescer e é possível você criar sem ter nada profissional. Eu sou a Sudoleng e você está no ST Talks. Esse é o nosso encontro semanal, um papo entre amigas que vai muito além de estilo e acessórios. Aqui a gente fala de vida real, de empreender, e eu abro meu universo de histórias e experiências com você. Começando pelo clássico. Eu não tenho equipamento certo para gravar meus vídeos. Gente, falta de equipamento não é mais desculpa. Hoje em dia, se você tá vendo esse vídeo que eu tô aqui falando pra você e você quer saber essas barreiras, é porque você tem um aparelho que dá pra gravar sim. Ele capta áudio, ele capta vídeo, ele capta tudo que você quiser e você consegue criar os seus conteúdos sim. Principalmente se você está começando. Eu falo isso porque, gente, esse vídeo é uma atualização de um vídeo que eu fiz antigo aqui pro canal. Eu basicamente até tirei ele já do canal, ele tá privado agora, porque eu queria fazer uma versão atualizada dele. Mas, gente, pra vocês terem uma noção, eu gravava com o celular, eu não tinha microfone como eu tenho hoje. Então, assim, eu falava baixo, eu falava meio travada, eu não me movimentava nos meus vídeos, eu não tinha todo esse jeito com câmera. Então, assim, a minha desculpa não foi falta de equipamento, porque eu fiz com o que tinha disponível e hoje em dia os meus vídeos já estão bem melhores, já tá numa qualidade bem mais superior. Já tenho meu microfone, eu fui me atualizando, com isso eu fui fazendo parcerias. Então, assim, a falta de equipamento é uma desculpa farrapada, porque hoje em dia, se você tem um celular, você consegue criar conteúdos, você consegue fazer vídeos para a internet, para o seu negócio, seja o que for. Então, assim, a falta de equipamento é uma desculpa de quem não tem muita certeza se realmente quer criar conteúdo, sabe? Porque, assim, hoje em dia os celulares, eles estão cada vez melhores, a câmera dos celulares tem melhorado bastante. Então, assim, hoje em dia as pessoas estão ganhando dinheiro fazendo vídeo com o celular. Eu já vejo até casamentos e filmes sendo gravados pelo celular. Então, assim, se você tá com esse pensamento de não ter o equipamento certo, desculpa, mas você não quer de fato criar conteúdo. Inclusive, muitos perfis, eles ensinam você como gravar com o seu aparelho, com o celular, mesmo que você esteja iniciando. Então, assim, às vezes é alguma configuraçãozinha que você faça para melhorar o vídeo, o áudio, as cores. E depois tem a edição também, que vai contar bastante. Então, assim, se preocupe mais com o seu conteúdo de início e não com as ferramentas. Porque se você já tem uma ferramenta que pode te auxiliar nesse começo, pegue e faça. Eu comecei fazendo meus vídeos, gente, a qualidade não era boa, era horrível, mas eu fiz. E conforme eu fui fazendo, eu fui perdendo medo, perdendo a vergonha. Hoje eu sento aqui na frente da câmera, começo a gravar como se eu estivesse conversando com vocês, como se eu estivesse dando uma palestra, e eu me sinto super à vontade. Só que conforme eu fui passando, as coisas foram melhorando, eu fui aprendendo, e com isso os meus conteúdos foram sendo visualizados e fui ganhando, fazendo parcerias com algumas marcas. Principalmente marcas de roupas, sapatos, que é o meu nicho, principalmente nas redes sociais. Então, assim, isso me ajudou a comprar um celular melhor, um microfone, um tripé, um ring light que eu estou usando aqui também para gravar. Vocês veem pelo meu óculos que eu estou com ring light. Então, assim, não tem desculpa, gente. Falta de equipamento hoje em dia já não é mais desculpa. Falta de criatividade. Esse aqui pega a grande parte. E eu entendo super bem. Por mais que eu sou uma pessoa da área criativa, sempre fui muito criativa, desde criança. Eu acho que eu comentei até no vídeo passado sobre, desde criança, ser estimulada a trabalhar minha criatividade. Eu sei que para muitas pessoas não é tão fácil, porque a criatividade da gente, quando ela é podada na infância, dificilmente você vai ser uma pessoa criativa quando é adulta. Então eu entendo super bem isso, porque eu tenho amigos que não tinham tanta não teve essa, como é que eu posso dizer, esse momento de lúdico na infância, na adolescência, de brincar, de descobrir, de desenhar, de ler, de gostar das artes e ter essa curiosidade em aprender mais. Então isso acaba bloqueando um pouco a criatividade, porque de certa forma, para você ser uma pessoa criativa, você precisa sair da bolha, você precisa sair do teu mundinho certinho às vezes e realmente dar uma de louco e falar, nossa,
quero testar um negocinho aqui. Coisas boas, tá, gente? Nada errado. Mas eu digo isso mais porque quando você é travado com a criatividade, e gente, não é só quem não tem criatividade não, ou é travado com a criatividade. Eu falo por mim, porque tem momentos em que eu tenho bloqueio criativo. Nós que criamos o tempo todo, nós que trabalhamos com o criativo o tempo todo, a gente também se sente bloqueado em alguns momentos. Tem momentos que, assim, não vem ideia, não vem nada na mente, a gente fica sério. E dá um desespero, porque a gente que tá o tempo todo com a cabeça ali trabalhando, quando falta essa criatividade, quando tem esse bloqueio, parece que a gente trava de tudo. Só que eu já entendi que, conforme eu fui, né, passando os anos, eu fui entendendo que isso é bem normal. E a gente precisa, às vezes, ter essas pausas para realmente voltar ao normal ali da criatividade, porque às vezes é o excesso de informação na nossa cabeça, o excesso de trabalho, o excesso da criatividade também faz com que a gente precise de uma pausa. Mas para quem tem a criatividade com mais dificuldade, né, de ter criatividade, criatividade mais bloqueada, eu diria que assim, sempre saia da tua bolha. Você tá acostumado a sempre fazer tal coisa. Sei lá, você trabalha, você chega na sua casa, você vê novela e você conversa com as mesmas pessoas. Você tá vivendo numa bolha, né? Querendo ou não, você está vivendo numa bolha. E você já está acostumado com os assuntos, você já está acostumado com tudo que acontece, é tudo muito automático. Realmente não tem como ser criativo numa coisa que não tem novidade, que não muda, sabe? Então, assim, quando eu digo saia da bolha, é você realmente sair para conhecer outras pessoas, outros grupos de pessoas, conversar com pessoas de áreas diferentes, ver filmes de coisas diferentes. Se você está acostumado a ver filme de drama, procure e veja um filme de comédia, um filme de terror, um filme, sei lá, um desenho que seja. Fazer coisas diferentes também vai estimular a tua criatividade. Se você está acostumado a sempre ficar em casa, procure ir para um parque, procure ir para um café, procure ir para um evento, sabe? São nesses momentos em que tua cabeça começa a ser treinada e a enxergar novas coisas. E são repertórios que você vai adquirindo no decorrer do tempo, dos anos, em que vai te ajudar a ter mais criatividade. Porque você saindo do teu mundinho, você vai conhecer coisas novas, você vai conhecer pessoas novas, você vai conhecer ideias novas. E quando eu falo ideias, às vezes você conversa com uma pessoa que não é do teu meio e você já percebe, tipo, muita coisa que ela te passa e fala, caramba, ela falou isso que eu nem sabia. Caramba, ela falou um negócio que me abriu a mente para tal coisa. É aí que a tua criatividade vai ser estimulada, né? Para quem precisa dessa criatividade ou está começando a trabalhar mais e que precisa dessa criatividade no trabalho, ou seja, o que for, eu recomendo você fazer coisas que você não está acostumado a fazer. Por exemplo, os exemplos que eu passei aqui. Às vezes, eu não leio livro, só leio revista. Então, passe a ler um livro. Eu sempre janto na mesa da sala. Cara, janta lá fora. Põe uma mesinha lá na varanda e vai jantar lá fora. Às vezes aquele momento que você sai de dentro da tua casa para fora, pro seu quintal, já vai mudar a tua forma de pensar. Você vai sentar e vai ter outra visão. Uma visão assim que você nunca teve, sabe? E aquilo ali já vai te trabalhar um pouquinho mais ali a tua cabeça, a tua criatividade. Parece bobo, papo de maluco, mas, gente, isso ajuda demais. Eu falo porque eu sou uma pessoa que trabalha há anos na área de criatividade, então, assim, ajuda demais. Eu falo até por experiência própria, porque, assim, eu sou fotógrafa também. Hoje em dia eu já não atuo tanto na fotografia, até de vez em quando aparece algum amigo ou outro que quer que eu faça algum trabalho, mas eu já trabalhei com fotografia, sou fotógrafa profissional. Eu já fotografei show, já fotografei peça de teatro, eu trabalhei num estúdio um tempo também que era focado em newborn, gestantes, fotografia de família, smash the cake, que é aquele processo da criança ir crescendo todo mês e tirando uma foto até chegar a 1 ano. Então, assim, eu tive experiência em quase todas as áreas da fotografia. Então, quando eu tive que fazer um casamento, eu falei, caramba, vai ser uma experiência nova, super divertida. Por mais que a responsabilidade seja muito maior que outros trabalhos que eu tenha feito, eu cheguei no casamento, eu tinha uma visão muito diferente na hora de fotografar.
A gente sabe que tem que ter aquelas fotos clichês. Eu falo clichês, que é aquela foto da aliança, a foto do beijo, a foto da noiva entrando, a foto do... Enfim, mas a forma que você vai fazer essas fotos vai ser diferente. Quando você já tem um repertório de outras experiências ali que você viveu, ou de outras coisas que você tem conhecido, saído da tua bolha, do teu meio que você está acostumada, na hora que você vai fazer esse trabalho, você vai com uma visão diferente. Eu lembro que teve um casamento de um amigo meu, de um casal de amigos, em 2013 ou 14, acho que foi 2014. Eu lembro que era a época que eu tava fotografando bastante, mas nesse casamento eu fui como convidada, tudo bonitinho. Gente, até hoje a noiva me fala que a foto que ela mais gostou foi a minha foto feita pelo celular. Então assim, eu falo, pois é, então eu fui como convidada, mas eu fiz umas fotinhas com o celular lá, porque foi um casamento, como é que é, no campo, então não era lugar fechado, era um campo, era o céu lindo, tava sol, final de tarde, tinha bastante verde, então era um casamento muito bonito, assim, um pouco diferente, até porque ela casou com um menino que ele trabalha... eu não sei, ele não é bem um militar, eu não sei se era da aeronáutica. Enfim, eu sei que tinha uma parte com as espadas que eles fazem, que entram os outros caras que também são do trabalho dele e fazem um corredor como se fossem umas espadas, assim, fica lindo. E essa foto que daí eles passando por baixo eu fiz... E pegou o pôr do sol. Foi uma foto que foi bem bonita, assim. Pra mim era uma foto normal, comum, porque eu falei, vou guardar, fazer uma foto deles aqui e postar no Insta. A menina até hoje, ela fala, a foto que ela mais gosta é essa foto que eu fiz pra ela. Porque eu tenho uma visão diferente, os meus repertórios são diferentes dos fotógrafos que ela tinha lá. Eu não cheguei a ver as fotos depois, né, do profissional que ela contratou, mas... né, não sei, não vou julgar o trabalho da pessoa, não cheguei a ver, mas ela sempre fala que a foto que ela mais gostou de todas foi a que eu fiz com o celular. Porém, eu tive uma ideia de fazer essa foto como convidada, mas eu fui com a visão de uma pessoa que é da área de fotografia, que é uma pessoa da área da criatividade. Então, isso conta muito, sabe? Então, cada pessoa tem um repertório diferente, tem um conhecimento diferente, tem uma experiência diferente, tem maneiras diferentes de botar essa criatividade para funcionar. Por isso que eu falo, sai da bolha. Eu tinha experiência de fazer muita foto documental, que a área que eu mais gosto de fotografar é fazer a fotografia documental, fotografia fotojornalística, que são coisas do cotidiano, vida real, que contam histórias, sabe? Através da imagem. Às vezes você não precisa nem pôr uma legenda, mas você vê aquela imagem, você sabe o que significa. Inclusive eu participei de algumas exposições, ganhei prêmios por conta dessa área da fotografia que eu sempre fui mais apegada. Mas a minha experiência em filmar casamento, fotografar casamento foi diferente. Então, quando eu fiz fotos de casamento, eu fui com uma visão diferente. A minha amiga que também fotografava, ela tinha uma experiência específica de fotografia retrato e casamento. Eu já tinha essa experiência de shows e teatros e documental. Então, assim, é legal que cada pessoa tem uma experiência diferente, uma visão diferente. Só que eu precisei sair da minha bolha para ter esse repertório também e levar para o meu trabalho. Hoje em dia, eu não tenho fotografado com tanta frequência, mas sinto muita falta. Eu também sou pós-graduada em cinema e mercado audiovisual, porque eu amo cinema, sempre gostei de cinema, e aí que tá o meu diferencial também, eu sempre busquei ver mais filmes antigos. Eu sou muito fã de expressionismo alemão. Sim, filme de 1920. Pra menos pra trás lá, até, né? Só que aí que tá, eu gosto muito dos filmes dos anos 50, noir, e sou muito fã de filme de terror, e eu falo, nossa, filme de terror me ensina coisas, porque assim, ensina uma fotografia diferente, uma luz diferente, me ensina a me cuidar também um pouco mais, a não ser tão boba como nos filmes. Enfim, eu falo algumas coisas brincando aqui, mas no fundo sempre tem algum aprendizado nisso tudo. Outro ponto que pega demais é a comparação excessiva. Eu sempre gosto de falar que foque no teu processo e para de dar atenção no palco do outro. Por que eu falo isso? Porque quando você passa a se comparar... É normal, gente, eu também me comparo às vezes, já aconteceu muito mais, hoje em dia eu já sou mais assim... dane-se, sabe? Tipo, porque
às vezes a gente olha a pessoa, ela já tá muito mais à frente, já tá muito mais avançada no que ela tá fazendo, só que a gente não vê o processo todo por trás que ela passou pra já estar naquilo ali, entende? Então, assim, às vezes você se compara com pessoas que já estão lá no alto, já estão muito à frente de você e você ainda tá começando a fazer algo. Então, na criação de conteúdo, eu falo muito sobre isso. Inclusive, complementando a parte anterior, comecem a ver mais filmes, tá? E procure acompanhar fotógrafos, que isso ajuda bastante também na criação de conteúdo e na criatividade. Não é para se comparar, é para acompanhar com visão de uma pessoa que quer aprender, mas ter a própria linguagem, beleza? Mas aqui, voltando na comparação, é que a comparação ela só te destrói. A gente não vê o processo por trás de tudo aquilo que aquela pessoa já passou para ela chegar onde ela tá. Eu falo isso porque hoje, como eu empreendo há 6 anos quase, e eu crio conteúdo, acho que vai ser mais ou menos aí por volta... O conteúdo, na verdade, eu comecei a criar, eu acho que em 2022, talvez, eu comecei a levar... 21. Eu acho que em 2021 para 22 que eu comecei a criar mais conteúdos. Comecei a falar, vamos criar uns conteúdos? Eu comecei brincando, criando conteúdos brincando, assim, tipo, eu vou criar um conteúdo, vou compartilhar. Vi que tinha pessoas que gostavam, vi que pessoas se identificavam, outras nem tantos. Mas eu pensava, tá, o que as pessoas gostam de ver desse assunto? Fui lá pesquisar. Só que assim, às vezes eu via e falava, nossa, essa pessoa já tá muito mais à frente que eu. Mas ela já tá há quantos anos fazendo aquilo ali, sabe? Então, assim, tem gente que chega às vezes pra mim e fala, nossa, mas você é perfeita no que você faz, você é maravilhosa no que você faz. Olha, mas que perfeição, você faz como se nem parecesse que fosse teu trabalho. Você faz com muita facilidade, você fala super bem pras câmeras, você fotografa super bem, enfim. Eu falo, cara, mas há quanto tempo eu tô fazendo isso? Entende? Há quanto tempo eu tô no meu ali, no meu íntimo, diria assim, no meu processo interno, introspectivo, muitas vezes, que você não tá vendo, que você não sabe o que acontece nos bastidores. Você tá vendo a parte bonita, é aquela pontinha do iceberg que a gente fala, mas embaixo, choro, decepção, dúvida, medo, erros, sabe, tem muitas coisas. Que nem hoje em dia, eu falo sempre da minha loja, que é uma coisa que eu gosto de trazer de exemplo, que eu tô há quase 6 anos empreendendo com a minha loja, eu ainda não vivo da minha loja, né? Eu trabalho com outras coisas que exigem a minha criatividade, inclusive, porque eu trabalho com rede social para alguns clientes e exigem a minha criatividade. Não é fácil, porque eu tenho que pensar em conteúdo para loja, conteúdo para cliente de área publicitária, conteúdo para cliente da área do direito, conteúdos para trazer aqui no meu canal, que na verdade aqui no meu canal, para quem me vê pelo YouTube, né, no caso, o meu canal é bem focado em música, estilo pessoal, mas é um estilo mais alternativo, autenticidade e empreender, né? Então eu trago um pouco do meu universo de histórias, que nem eu falo aqui no começo do Talks, o meu universo de histórias pra vocês. Só que tudo faz sentido pra mim. Muita gente olha e fala, nossa, como você é criativa. Você tem um canal que você fala de moda, metal, e empreende, e não sei o que, e cria estilo. Falei, mas quando eu comecei não era assim. Quando eu comecei, eu ficava, ai, mas será que vai dar certo? Não quer dizer que deu certo já, mas pra mim já deu. Sabe, tem um público que gosta de me acompanhar, tô em fase de crescimento ainda, não tem milhões de seguidores, é que as pessoas acham assim que dá certo é porque ela tem que ter mais de 100 mil seguidores. Se você tem mais de 100 mil seguidores, 1 milhão de seguidores, você deu muito certo. Pode ser, só que eu acho que assim, o fato de eu já ter pessoas que me acompanham aqui, pra mim já deu certo. Tem pessoas que confiam no que eu trago, sabe, para compartilhar, confiam no meu conhecimento, confiam no que eu falo, confiam nos meus ensinamentos, no que eu faço. E tem pessoas que falam, cara, eu precisava ouvir isso que você trouxe hoje. Caramba, eu nunca ouvi ninguém falar sobre isso. Caramba, que legal, você pensa como eu. Só que se eu ficasse me comparando desde o início com outras pessoas que talvez façam coisas parecidas, eu falo, tá, eu não vou começar nunca. Eu não vou fazer nunca. Porque assim, no meu ponto de vista, todo mundo pode falar sobre o mesmo assunto. Mas cada pessoa vai ter um repertório, uma experiência, um conhecimento diferente. E a maneira de compartilhar vai ser diferente.
e até mesmo de se identificar. Tem pessoas que podem falar a mesma coisa que eu, e você não se identifica com ela, mas comigo você super concorda, entende? Então existe muito disso, assim. Então, hoje em dia, eu vejo que tem às vezes alguns posts que aparecem de umas meninas falando, ai, moda, estilo no metal. Mas, cara, elas não têm o mesmo conhecimento que eu tenho. Eu sou uma pessoa que estudei moda, estudei consultoria de imagem, eu sou consultora de imagem e estilo. Daí eu trago muito essa parte mais do conhecimento dos meus conteúdos normalmente, né? Pra quem vê o meu outro podcast, falando sobre estilo como a Metalhead, sabe que eu mesclo moda com metal. Só que o meu conteúdo, muitas pessoas me respeitam porque eu trago o meu conhecimento técnico da área, o meu conhecimento de pesquisadora sobre o assunto. Eu não venho só falar, ai, porque ela usa xadrez e canta grunge. Tá, mas você sabe a história do porquê do grunge com o xadrez? Você sabe o porquê? Que referência tem isso que também vem lá do punk? Sabe? Então, assim, cada pessoa vai ter uma maneira diferente de compartilhar o conhecimento. Então, não adianta você se comparar, porque vai ter gente que vai falar as coisas, e eu vejo muita gente falando coisas erradas, e as pessoas apoiando, só que assim, eu falo, mano, você tá explicando, você tá compartilhando. Você tá compartilhando um conteúdo errado? E isso é uma coisa que eu tomo muito cuidado quando eu venho fazer conteúdo aqui. Desde que eu comecei a criar meus conteúdos que são mais conversados, que trazem algum conteúdo de conhecimento, eu realmente pesquiso antes, eu leio antes, eu vou atrás de fontes para poder trazer o meu conhecimento, a minha opinião e falar mais sobre o assunto. Porque não adianta eu pegar a Wikipedia e só transferir o que tá escrito lá para um vídeo, entende? Então, assim, não se compare. Às vezes a gente se compara com pessoas que sabem menos que a gente. Então, por isso que eu falo, siga o teu propósito, siga o teu caminho. Se você gosta de acompanhar alguém, acompanhe com um olhar de admiração, que torce para que aquela pessoa cresça mais. E assim, e você pense, tipo, nossa, eu quero ser como ela, mas não fique bitolado em querer ser exatamente ela, beleza? Eu gosto sempre de frisar isso, porque quando você é cópia de algo, eu já falei isso acho que no meu vídeo de eventos, quando eu falei da minha loja lá, quando eu comecei a criar as coisas da minha loja, tem pessoas que às vezes quer copiar você, mas é aquela coisa, né, se você copia um trabalho, na época da escola, se você tá no colégio, você faz o trabalho, sempre você faz o trabalho, aí vem um coleguinha e fala, ai, empresta pra eu copiar que eu não fiz, a gente sabe quem vai ser o cabeça, o que fez o original, e a gente vai saber quem é a cópia, porque ele não teve nem capacidade de pensar, ele acha que vou ter que copiar, se aquilo ali tá sendo um sucesso, mas não, ele tá vivendo na tua sombra, entende? E as pessoas vão sempre na pessoa, quem é real mesmo, que sabe que é aquilo ali e não uma cópia. Não sei se eu me perdi, gente, às vezes eu começo a falar, na minha cabeça faz sentido, enfim. E aí a gente entra no medo do julgamento, esse pega bastante. E assim, gente, eu sou uma pessoa que já tô calejada de julgamento, porque na minha adolescência eu fui julgada por pessoas que se diziam muito minhas amigas, né? Na minha frente era uma coisa, mas pelas costas eram outras. Então, assim, hoje em dia o julgamento pra mim, eu vejo o que a pessoa fala, mas eu já não levo muito pro pessoal, não. Eu falo, cara, se a pessoa tá na internet, vem lá, te julga, a pessoa não usa uma foto dela, não comenta o nome dela, é um avatar fantasma que tá ali destilando veneno, eu falo, meu bem, eu não vou nem perder tempo com você. Da mesma forma que às vezes na vida real a gente vai ouvir comentários e julgamentos, falar, mas isso não dá, como é um termo que eu ouvia muito quando eu era criança, isso não dá camisa pra ninguém, né? Mas isso não é trabalho de gente séria. Mas isso não dá certo. Quem disse que não dá certo? Você já testou? Você já fez? Você tem conhecimento? Você tem experiência? Sabe? Hoje em dia as pessoas, elas acham que tem poder de julgar, escolher, decidir e falar sobre a nossa vida como se fosse delas. Falo, cara, se não é você que tá fazendo, não é você que tá pagando minhas contas, não é você que tá aqui 2 horas gravando um conteúdo pro canal, trazendo conhecimento, pesquisa sobre o assunto, fala da experiência, viveu sobre aquilo pra poder falar. Desculpa, mas não vou te dar, não dê palco pra maluco, eu gosto de usar esse termo, né, não dê palco pra maluco, porque assim,
Você pode não se identificar com o que o outro fala ou faz, e tá tudo certo, a gente não precisa concordar com tudo, né, no mundo. Mas eu acho que assim, beleza, você pode não concordar, mas respeita. E, infelizmente, não é todo mundo que tem essa visão, né? Eu não concordo com muitas coisas que eu vejo por aí, mas em nenhum momento eu vou chegar lá e começar a destilar veneno no comentário da pessoa, no vídeo da pessoa, nos conteúdos da pessoa. Eu falo, cara, ela tá lá fazendo o dela, deixa ela fazer. Se ela tá feliz fazendo aquilo, que ótimo, sabe? Se é um projeto que ela quer que dê certo, que bom. Posso não me identificar, mas vai ter pessoas que vão se identificar. E muitas vezes pessoas que precisam daquele conteúdo, sabe? Então, assim, julgamento sempre vai ter, só que vai de você saber separar o que vai te minar e o que vai te elevar, sabe? Pra te ajudar a crescer. Eu, hoje em dia, tenho julgamentos, às vezes chega pessoas no meu canal falando umas besteiras, eu falo, meu bem, aqui não. Eu vou lá, oculto a pessoa, porque eu não quero ficar vendo ela falar besteira no meu conteúdo. Outras até falam, não concordo, penso diferente, mas falo que o ponto de vista dela com respeito. Isso é diferente, sabe? Mas essa questão de julgar, sempre vai ter julgamento, gente. E muitas vezes vai ser pessoas próximas a nós, né? Eu sempre fui julgada por parte da minha família. E muitos estão pagando com a língua hoje. Mas, assim, não vou entrar nesse detalhe, né? Porque não convém nesse vídeo. Porque, assim, eu sei que muitas vezes as pessoas também têm medo. Vão rir de mim. As pessoas sempre vão rir, as pessoas sempre vão falar, as pessoas sempre vão apontar o dedo. Só que perceba que, normalmente, esse tipo de comportamento vem de quem nem sai do lugar. Vem de quem nem tenta fazer nada. Vem de quem nem, sabe? Enfim. Não faz nada com nada. Vive só aquela vidinha dela. E acha que tá no poder de te julgar. Então, por isso que eu falo assim, o que eu te diria é que, se você tem pessoas que você confia, que realmente querem te ver crescer e podem fazer algum comentário que você pode levar como um julgamento, mas às vezes você tem que saber separar, aquilo é um julgamento ou aquilo é um comentário que vai me agregar, que é pra me ajudar a crescer. Também tem que separar isso, tá, gente? Então, é um pouco complicado. Eu sei que algumas pessoas não entendem muito, outras têm mais facilidade, mas em primeiro lugar, sempre ouça você mesmo, tua intuição, teu coração, o que você sente, o que você quer, que é a melhor coisa. Gente, e aqui aquela parte que nem todo mundo gosta, mas é necessário, estudar é contínuo. Então, assim, às vezes você pode ter aprendido a mexer com a tua câmera, pode ter aprendido a mexer com o microfone, feito cursos, né, de como criar conteúdo, feito cursos de como compartilhar teu conhecimento, as coisas na internet, enfim. Seja o que for que você for fazer, você vai precisar sempre estar se atualizando. Criar conteúdo, às vezes, exige da gente um pouquinho mais de conhecimento de algumas coisas, porque todo dia tá tendo ferramentas novas, então acaba que a gente sempre tem que estar se atualizando. E quando eu falo estudo é contínuo, é principalmente nessa questão também de repertório. Às vezes a gente precisa realmente estudar assuntos, seja eles relacionados ou não, para poder melhorar o que a gente compartilha também. Claro que cada pessoa compartilha um tipo de conteúdo, tem um tipo de conhecimento, um canal, sei lá, o que independente do que você faça. É legal sair de coisas que estão sempre muito superficiais e trazerem algo mais profundo. Isso também mostra que você tem conhecimento daquele assunto, daquela área, e estudar nem sempre vai ser necessário, que eu digo assim, eu preciso entrar na faculdade, eu preciso fazer um curso técnico. Se você quiser, ótimo, melhor ainda. Eu sempre apoio pessoas que estudam, porque eu gosto de estudar, né? Então eu falo, estuda, faça mesmo. Mas se você não pode, tem muito curso online que é gratuito, tem muito conteúdo online gratuito que você consegue também aprender, e é uma forma de estudo. Principalmente no YouTube, tem muito canal. Gente, eu aprendo muita coisa no YouTube, tem coisa que às vezes eu falo, não sei fazer isso, não sei, né? Vou lá no YouTube, pesquiso sobre tal coisa, vai ter alguém ensinando. Então, assim, hoje em dia, estudar pode... É que a gente tem aquela imagem de estudar, sentar na carteira, pegar um caderno, um professor na frente. E, gente, hoje em dia estudar pode ser uma coisa mais simples. É você pegar um vídeo, um tutorial e aprender alguma coisa. Isso já é um estudo também. Então, quando eu digo estudar, por exemplo, para você que quer criar conteúdo, busque aprender mais sobre edição de vídeos, edição de imagens, cenário, como montar um cenário legal, como trazer um visual diferente.
A iluminação, gente, a iluminação é muito legal estudar. Eu estudei quando eu fiz cinema. Cara, a iluminação muda muito a questão do teu vídeo. Você sabendo usar as cores certas, o formato, que cada cor significa um tipo de sensação no cinema. A iluminação é algo que mexe muito com a emoção também. Então, é muito legal, assim, se você parar para estudar sobre iluminação, edição de vídeo, formatos de vídeo, ângulos diferentes. São coisas que eu recomendo você estudar se você está começando a criar conteúdo, sabe? Porque vai fazer muita diferença conforme você vai fazendo. E conforme você vai fazendo mais e mais conteúdos, mais vai melhorando, mais você vai gostando desse processo e mais você vai aprendendo e testando coisas novas. E isso também entra no treino e repetição quando você quer gravar vídeo e conteúdo. Que nem eu falei no começo ali, que muitas pessoas falam, nossa, você é tão solta nas câmeras, você fala super bem, você tem opinião própria, não sei o que, você... Gente, isso não começou assim, não. Os primeiros vídeos que eu comecei a fazer pro canal aqui no YouTube ou rede social, gente, era um horror. E esse vídeo que eu tô fazendo é uma versão atualizada de um dos primeiros que eu fiz aqui no canal, só que eu acabei privando ele para poder trazer uma versão atualizada. Mas a primeira versão desse vídeo, eu falei acho que 5 minutos só o vídeo, bem curto. Eu tava travada, eu não ficava me mexendo, sabe? Não, eu tava retinha, não tinha microfone, eu falava naturalmente, sem microfone, e eu não sabia direito para onde olhar, eu não sabia o que fazer, eu falava baixo. Foi um caos, meu primeiro vídeo. Mas assim, eu olho e falo, se eu não tivesse feito aqueles primeiros vídeos lá e continuasse fazendo vídeo, porque daí eu comecei a fazer vlogs, porque daí eu me sentia mais solta nos vlogs, que daí é algo mais natural, mais do dia a dia, rotina. Então eu pensei, cara, se eu quero gravar vídeo, eu preciso treinar. E eu só vou treinar fazendo mais deles. Então assim, comece fazendo seus vídeos. A tua postura, o teu comportamento, a tua voz, a tua maneira de se expressar vai moldando com o tempo. Hoje, pra mim, é muito fácil eu sentar aqui, ligar a câmera e gravar e falar sobre qualquer coisa, porque eu fui fazendo isso no decorrer dos anos. Esse vídeo que eu tô falando, que eu gravei e foi feio, foi 4 anos atrás, quando eu comecei a gravar vídeos. Foi 4 anos atrás, 2022, que eu falei, acho que eu vou fazer uns vídeos pro YouTube. Fiz uns lá, postei, larguei mão, depois voltei, e daí de 2023, 24 pra cá, que eu comecei a levar um pouco mais a sério aqui o canal e os meus conteúdos. Então assim, só que se eu não tivesse começado, eu não ia sair do lugar, eu não ia saber como melhorar. E isso, gente, não falo só pra vídeo, não. Eu mudei a forma de me expressar, conversar e me comportar publicamente. Porque conforme você vai se soltando, treinando você nos vídeos, você também tá se treinando pro mundo. Porque, de certa forma, assim, você grava conteúdo aqui. Se você for pra um lugar, vão me convidar pra conversar, pra um talks, pra um podcast, pra um não sei o quê, você já vai estar mais solto, você já vai estar mais natural, você já vai estar mais à vontade diante de uma câmera, de um microfone. Outra coisa que me ajudou muito, eu fiz alguns episódios com convidadas no meu outro podcast. Gente, ali foi uma revelação pra mim, que muitas pessoas me elogiaram falando, cara, você leva jeito pra isso. Você é uma comunicadora. Eu falei, gente, nunca me vi como comunicadora. Só que hoje eu entendo que foram alguns anos ali de treinamento, de fazendo, por mais que estivesse feio, que tivesse, não tava bom, o conteúdo era bom, mas a minha postura não tava boa. Hoje eu vejo que tava um horror, um lixo aquele conteúdo. Mas eu falei, cara, eu comecei. Então por isso que eu falo, treine e repita. É na repetição, é no treino que você vai melhorar e ficar maravilhoso gravando conteúdo. E não é pra ficar bitolado se cobrando. Falei assim, errou, continua, daí edita, sabe? Não fique se preocupando, gravei, errei, que vou parar. Não. Deixa o vídeo rolando. Depois você faz esses cortes na edição. Eu adoro vídeos que tem cortes às vezes, porque eu acho que fica tão charmoso os vídeos. Gente, sério, eu gosto. Por isso que eu enfio uns cortes nos meus vídeos, assim, porque eu acho tão bonito. Já é uma assinatura minha de vídeo também, que se vocês forem perceber. E outra coisa, de tanto que eu comecei a falar, a galera fala que eu falo muito rápido nos vídeos, realmente. Só que assim, é um excesso de informação, correria do dia a dia, tanta coisa acontecendo no mundo. Eu fiquei acelerada. Então, gente, me desculpa, porque eu gravo vídeo às vezes acelerado.
porque eu me tornei uma pessoa muito acelerada, mas eu tenho tentado ser mais calma, mas é difícil, porque eu sou tão... Eu sou sanguínea, gente. Pra quem entende dos temperamentos, eu sou sanguínea com colérica. Mas eu sou, tipo, 80% sanguínea. Então, assim, pense na louca que eu sou. Ah, e esse aqui é o que eu mais gosto e eu sempre falo. Se você é da área da criatividade, do audiovisual, da fotografia, o improviso vai fazer parte da tua vida. Gente, eu nunca vi a área que mais improvisa na vida é a nossa área de audiovisual, de criatividade. É muita coisa improvisada. Você acha que as coisas são lindas, maravilhosas? Porque você tá vendo a parte digitada, tudo bonitinho, montado. Mas, gente, atrás daquilo ali, tem muita coisa improvisada. Eu já gravei vídeo com tripé quebrado, improvisado com durex. Eu já gravei conteúdo com o celular todo torto, depois eu ajustei na edição. Já gravei vídeo em situações peculiares. Já fotografei evento em que eu fiquei toda torta para conseguir a foto perfeita. Mas improvisei, enfim, situações assim de improviso que eu falo muito do audiovisual, às vezes o cenário não tá perfeito, você vai ter que fazer alguma coisa ali, um borogodó ali pra dar certo. Gente, improvisa, mas não fica chorando que não tem como fazer, porque tem. Então, assim, na área de criação de conteúdo, você vai improvisar muito. E isso faz parte. E é aí que você estimula a tua criatividade, porque você vai ter que trabalhar ali tuas ideias. Como que eu posso fazer se eu não tenho tal coisa? Como que eu posso melhorar se isso aqui que eu achei que não tá tão bom? Sabe? Então, não tenha medo. Improvisa. E assim, perceba que no vídeo sempre aparecem as partes bonitas editadas, não vai aparecer algumas coisas que foram improvisadas por trás. Eu trabalhei no estúdio fotográfico, que não falei, e cara, a gente improvisava muita coisa no estúdio lá, quando tinha que fazer foto no estúdio. Então, assim, é aí que vem os meus perrengues de improvisar. Quando eu estudei cinema também, audiovisual, a gente improvisou muita coisa nas aulas para fazer conteúdos, para fazer docs, para fazer curta-metragem, média-metragem, porque a gente não tinha material, não tinha dinheiro para comprar tudo que precisava, então era tudo no improviso. Por isso que assim, não tenha medo de improvisar, medo de fazer algumas coisas meio na gambiarra. Ai, porque eu não tenho isso, vou ter que... Cara, improvisa, sabe? Pesquisa na internet, usa criatividade. Ai, sério. E é tão legal improvisar no audiovisual, assim, as coisas são... Porque depois você fala, nossa, fiz daquele jeito, com aquilo ali, porque não tinha o negócio certo. Deu muito certo. E às vezes fica melhor que se você tivesse o negócio original. E pra finalizar, o que eu gosto de falar, que eu já falei que é o sair da bolha, saia do mesmo. Arrisque-se em novas ideias. Não tenha medo de trazer o teu conhecimento, a tua visão, as tuas ideias, quem é você, pro teu conteúdo. Porque é o que eu sempre falo, gente, a autenticidade vai estar muito na tua essência. Então, se você fica copiando coleguinha, se comparando, querendo fazer igual, não vai funcionar. Você vai ser só uma cópia de uma outra pessoa e que provavelmente vai ter outras cópias, todo mundo fazendo a mesma receitinha de bolo que o povo adora passar e não vai crescer, sabe? Então, por isso assim, você quer falar sobre um assunto que já vem outras pessoas falando? Então traga do teu jeito, na tua visão, no teu estilo, na forma que você quer trabalhar. É que nem eu trago moda e metal, que é algo que, assim, se você for ver, as pessoas não falam sobre moda e metal, porque, né, existe ali uma coisa meio, como assim, isso moda e metal, sendo que o metal vai contra o consumo desenfreado, coisas assim. Então, só que eu trouxe com uma visão de conhecimento, de pesquisadora. Então, aí eu consegui ter respeito dentro do meio, porque as pessoas falam, pera, mas a Su não tá falando besteira, ela tá falando algo que tem muito a ver. Eu sou pós-graduada em comunicação digital também, e branding, então assim, eu tenho um conhecimento muito forte dentro dessa parte da fotografia, da linguagem da fotografia, o que uma imagem transmite. Então, aí eu fui seguir nessa área, né, que é a área que eu mais gosto, principalmente assim, de
do estudo da linguagem da imagem, da fotografia, né? A linguagem imagética que a gente fala, semiótica, coisas assim. Então, quando eu trago os meus conteúdos de moda dentro do metal, no meu outro podcast, mas tem no meu canal, é voltado principalmente assim para falar dos cenários, dos estilos, o porquê das bandas usarem aquele cenário, aquelas referências, por que as bandas trazem aquela... Por que eles se vestem daquele jeito? E por que os fãs também se vestem daquele jeito? O que eles querem transmitir? Que nem eu falei do xadrez. No punk o xadrez é muito usado. Por que no punk o xadrez é usado? Tem uma parte do contexto histórico ali, entende? Então, eu trouxe uma coisa que vai além da futilidade que muitas pessoas enxergam a moda, para uma área que realmente faz sentido. Então, tem muito metaleiro que assiste meus conteúdos do podcast lá, que eu falo de heavy metal e de repente tô falando da moda. Eu falei de punk, mas eu trouxe a história do punk dentro da moda. Então eles falam, cara, mas espera aí, você trouxe uma visão muito interessante, sabe? Daí acabou que eu tenho. Tem as pessoas que julgam? Tem as pessoas que não entendem? Tem. Mas são pessoas que vivem num mundinho e que elas não conseguem enxergar mais nada além do que elas estão acostumadas. Por isso que eu falo, vocês têm que sair desse mundinho, da onde vocês estão acostumadas, e realmente expandir conhecimento. Para não ficar achando que tudo que os outros falam é besteira ou não fazem sentido. Porque é aí que você vai ter personalidade, você vai ter autenticidade, você vai trazer um conhecimento, você vai ter repertório, você vai crescer, você vai ser respeitado, sabe? Então, assim, quando eu comecei, eu lembro que eu comecei meio tímida a trazer os assuntos nas minhas redes sociais. Aí, conforme eu fui crescendo ali nos conteúdos, eu falei, cara, eu preciso vir pro YouTube, porque no YouTube é um espaço que eu tenho liberdade de falar, e aqui o pessoal realmente quer me ouvir. E eu vejo que, porque assim, nas redes sociais, essa tem a diferença também. O tipo de conteúdo que você quer criar é muito rápido, é muito pra rede social, ou é um conteúdo que tem um aprofundamento no tema? Eu prefiro trabalhar hoje em dia no YouTube. Comecei nas redes sociais, mas eu gosto mais no YouTube, porque no YouTube eu consigo realmente expandir mais o assunto, a ficar 30 minutos gravando um vídeo, que num vídeo de 60 segundos no Instagram eu não consigo transmitir toda a mensagem que eu preciso. Então vai ficar um negócio superficial, e eu não gosto de fazer conteúdo superficial. Para vocês que me seguem aqui, vocês já estão cientes que meus vídeos são longos, porque eu gosto de conversar. Gente, nem tomei água, peraí. Ai, pronto. E hoje ainda vou pro balé, digo, vou ver uma apresentação de balé. Já é o segundo episódio que eu tô gravando hoje, pra vocês terem uma ideia. O anterior acho que foi meia hora também. Enfim, gente, mas eu acho que era isso, assim, os meus pontos que eu acho que são super importantes pra você que quer começar a criar conteúdo, mas tem dúvida, você tem medo, você não sabe por onde começar, sabe? No começo, as coisas não vão ser perfeitas. As coisas realmente vão ser... como é que eu diria? Vai ter muito improviso. E vai de você realmente ir passando por todas essas etapas. Mas no futuro vai ser muito legal recordar que lá no começo você fez aquele jeito para chegar onde você tá hoje. Porque o processo é onde você vai aprender muito. E é onde você vai melhorar. Onde você vai ver o que tá errando e precisa mudar. Enfim, eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer aqui hoje. Enfim, é isso. Se fez sentido pra ti, comenta aqui no vídeo, curta. Se você tá vendo pelo YouTube, já se inscreva no meu canal. Se você está vendo pelo Spotify, aproveita e avalia o podcast. E se quiser, também dá pra comentar por lá. E vejo vocês no próximo episódio. Um beijo.